segundo ano, tudo bem? Estamos aqui hoje, segunda-feira, para a nossa aula aí de revisão para a prova, revisão de tudo que a gente estudou aí em português e em produção de texto, tá? Lembrando que a nossa prova de português e de produção de texto são juntas ali, tá? É a mesma provinha. Então, vamos dar uma olhadinha lá no que a gente precisa relembrar? Aqui estamos então, pessoal. Hoje nós não vamos fazer exercícios aí do livro, né? Hoje a gente vai fazer só a revisão aí, só vamos relembrar as matérias, os conteúdos que vão ser cobrados na nossa prova. E vamos aí também fazer alguns exercícios, tá bom? Seguindo aqui, pessoal, temos primeiro alguns recadinhos importantes, tá bom? Primeiro recadinho importante. Amanhã, dia 1º de setembro, né, quando a gente vai começar o nosso mês de setembro, a gente vai começar a leitura do nosso livro, O Carteiro Chegou. Então, é bastante importante que vocês estejam com livros em mãos, com o livro em mãos, amanhã no horário da nossa aula, tá bom? Então, esse daí é o nosso aviso importante. Aqui, antes da gente seguir para a nossa revisão, temos todos os conteúdos que vão cair na nossa prova. Olha lá, ó. Temos aqui o conteúdo, a página do livro que ele está e a data que ela foi postada lá no site, tá bom? Então, se quiserem relembrar, se quiserem ver, é tudo isso que vai cair na nossa prova. E são todos esses conteúdos que vão cair na nossa prova de português de produção. Continuando aqui, ó. Então, começando para a parte prática aí, para a parte de revisão. Primeiro conteúdo que tá lá são as palavras que marcam o tempo. A Pro fez aqui um mapa conceitual, um desenho com um resumão aqui das atividades que a gente precisa lembrar. E o que são as palavras que marcam o tempo? São as palavras que, ou frases que dizem algumas coisas que nos levam a entender quando aquilo aconteceu. Se aquilo foi no passado, no presente ou no futuro. Olha o exemplo aí, ó. As palavras podem indicar o tempo no passado, no presente ou no futuro. As expressões, tá bom? Então, olha lá, ó. Passado, ontem, algum tempo depois, depois, após. Toda vez que a gente lê essas palavrinhas aí, ó, a gente sabe que aquilo já aconteceu, não é? Então, as palavrinhas dão a dica aí de quando as coisas aconteceram nos textos. Temos palavrinhas no presente, hoje, agora, neste momento. E temos palavrinhas aí em frases e nos textos no futuro. Amanhã, no dia seguinte, daqui a pouco. Então, são expressões, são frases, são palavras que nos trazem aí ideia de quando as coisas aconteceram, tá bom? A ProKate deixou aqui, ó, aqui embaixo, um vídeo explicando sobre essas palavras, tá bom? Aqui, ó, só clicar para vocês verem. Todos os vídeos são curtinhos, 1 minutinho, 2 minutinhos. Então, a Pro dá a dica aí para vocês fazerem o seguinte. Dá uma lidinha aqui, vê o vídeo e faz o exercício em seguida, tá bom? Que vai estar fresquinho na cabeça. Combinado? Então, falamos já sobre as palavras que marcam o tempo para a gente relembrar. Lá em cima, no nosso quadro, a gente tem... Lá em cima, no nosso quadrinho, a gente tem a página do livro, se vocês quiserem rever aí os exercícios. E depois nós vamos para uma parte de ortografia. O que nós temos em ortografia aqui? Letras com R, com S, com Z e com L no início e no final das sílabas. Então, as letras R, S, Z e L no início e no final das sílabas. A gente já aprendeu a separar as sílabas, não é? Então, tem algumas palavras, algumas sílabas que tem aí, segundo ano, essas letrinhas no final ou no começo da sua sílaba, tá? Não importa em qual parte. Vamos ler aqui, ó. As palavras podem ser separadas em sílabas, a gente já sabe. Essas sílabas podem ter em seu início e final consoantes que não podem ser separadas. Essas consoantes são aí, ó, o R, o S, o Z e o L. Então, quer dizer, às vezes a gente não pode separar essas consoantes aí,
porque elas fazem parte do som. Olha lá, pois fazem parte do som dessa sílaba, tá bom? Não é porque ela tá sozinha lá que ela não faz parte do som. Então, olha lá, devemos observar cada sílaba com atenção para identificarmos se as letras R, Z, S ou L estão no começo ou no final de cada sílaba. Aí a Pro colocou um exemplo aqui para vocês verem, olha lá, ó. As palavras com S, poste. Olha lá, eu separei, poste. Percebam que a última, na primeira sílaba, ó, tem duas sílabas poste, não tem? Na primeira sílaba, nós temos aí o pós. E esse pós termina, ó, a primeira sílaba termina com a letra S. Temos uma consoante P, uma vogal O e o S, que é outra consoante. Então, temos aí consoante, vogal, consoante, terminada em S, tá bom? Temos a palavra lá com Z, capuz. Olha lá, ó. Capuz também tem duas sílabas, mas a segunda sílaba de capuz termina com a letra C, com a letra Z, né? Então, essa daqui, no final da sílaba, nós temos a letra Z. Palavras com R. Olha lá, caderno. Caderno, se a gente for separar aqui, tem 3 sílabas, 3 sons, né? Que saem da nossa boquinha quando a gente fala. E lá na segunda sílaba, ó, primeira, segunda, terceira. Lá na segunda sílaba, a segunda sílaba da palavra caderno termina com a letra R. E aqui palavras com L, olha lá, quintal. Quintal também tem duas sílabas, não é? A segunda sílaba da palavra quintal termina com L. Se eu tivesse escrito aí lápis, essa palavra poderia ter aí, ó, vou separar aqui para vocês verem, ó. Vou dar um outro exemplo onde tem a terminação e o início, olha lá, ó. Deixa eu mostrar para você. E se eu escrevesse aqui lápis? Olha lá. Peraí, deixa eu propor grandão aqui. Lápis. Opa! Ah, eu aceito que não tá saindo. Aí, ó. Lápis. E escrevi lápis. Estão vendo? Se eu for separar o lápis, são dois sons. Lápis. Então, eu posso separar aqui. E as minhas sílabas terão segundo ano. Olha aí, ó. Terão uma sílaba iniciada pela letra L, olha lá. E outra sílaba terminada com a letra S. Pro, pode estar na mesma palavra? Pode. Tem duas sílabas lápis, não tem? Então, olha lá. A primeira sílaba tem um L no seu início. Na segunda sílaba, ela é terminada com um S. Então, lápis aí é um exemplo de uma palavra que tem essas duas características aí, ok? Então, é só a gente prestar muita atenção na estrutura das sílabas, nas estruturas das palavras. A gente também tem que lembrar, segundo ano, que nós temos aí como dividir essas sílabas em consoantes, vogais e consoantes. Olha lá, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Poste, como a gente já falou, tem duas sílabas. E olha lá, primeira sílaba terminada em S, como a gente já falou. A primeira sílaba é formada por... Como que é formada essa primeira sílaba? Por uma consoante P, depois mais uma vogal, que é o O, e depois mais uma consoante. Então, essa é a divisão que a gente faz aí das sílabas. Ou a gente olha a terminação, ou a gente vê se ela tem aí na sua casinha de cada sílaba, se ela tem aí vogais e consoantes, tá bom? Teremos um exercício sobre esse na nossa prova. Então, estudem. Lá em cima tem as páginas dos livros, se vocês quiserem ver. Tudo bem? Aqui embaixo, galera, nós temos um outro vídeo. Esse vídeo aqui é com a explicação lá que eu fiz do dia da aula, tá bom? Porque a Pro não conseguiu achar nenhum vídeo de subsídio bacana
sobre esse assunto para vocês. Então tá aí a explicação dos exercícios para vocês relembrarem. Assistam os vídeos, certo? Agora, nosso próximo tema da aula aí de português, né? É o sinônimo e o antônimo. A Pro colocou no mapa conceitual aí, porque é muito tranquilo saber o que é sinônimo e antônimo, não é? Então, olha lá. Palavras sinônimas são aquelas que têm o mesmo significado, ou seja, elas têm o mesmo sentido, expressam a mesma coisa, são gêmeas aí, ok? Então, olha lá. Cachorro é a mesma coisa que cão. São palavras diferentes, mas com significados iguais. Felicidade e alegria são palavras diferentes, mas também têm significados iguaizinhos. Ó, até colocou um sinal de igual aí. E rápido e veloz são palavras diferentes, mas que significam a mesma coisinha aqui, ó. Rapidinho, ó. Rápido e veloz significa que é uma pessoa aí que tem bastante destreza aí para fazer as coisas. Ok? Sinônimo é muito fácil. Gravem o nome. Sinônimo, coisas iguais. Lembrem do sinal de igual, tá bom? Agora nós temos aí as palavras antônimas. Vamos saber o que é? Palavras aí antônimas. Se sinônimo é a mesma coisa, o que será antônimo, né? Vamos ler aí? São aquelas que têm palavras antônimas, são aquelas que têm significados diferentes, tá bom? Então, aí a Pro colocou aqui alguns exemplos. Olha lá, ó. Temos aqui quente e frio, é o oposto, é uma coisa contrária, é totalmente diferente. Então, nós temos aqui quente e frio, alegre e triste, totalmente diferente, totalmente o oposto, o contrário. E dia e noite. Essas são palavrinhas que são antônimas, ok? Mas a gente tem que prestar muita atenção nas palavras antônimas, porque elas também podem ser formadas assim, olha lá. Ó. Podemos formar palavras antônimas acrescentando, olha lá, acrescentando no início das palavras as letras IN e IM. Mas tem uma coisa muito importante aqui. Só podemos colocar IM, só pode ser usado antes das letras P e B, ok? Então, na hora que eu for colocar lá o prefixo IN, eu tenho que ficar muito atento para ver se a palavrinha que vai vir depois do M é o P ou o B, tá bom? Então, olha lá, eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês verem, vejam só. Temos aqui feliz, o antônimo de feliz, olha, tá feliz. O antônimo, o contrário, é infeliz, quer dizer que ele não está mais feliz. Esse prefixo é o que vem antes, tá bom? Por isso chama pre, tá bom? Prefixo, palavrinha fixa que vem antes. Esse prefixo, segundo ano, ele significa não. Então, quando eu digo feliz e quando eu digo infeliz, quer dizer que ele não está feliz. O in significa a mesma coisa que não, tá bom? Continuando então, galera, temos aqui o outro exemplo. Possível e impossível. Uma coisa possível é uma coisa que acontece, que pode acontecer. E impossível é uma coisa que não pode acontecer. Então, olha lá, ó, o in significa não. Por que nós usamos o M aqui e não o N? Por que a gente usou o IM e não o IN? Porque aqui, se a gente for prestar bastante atenção, segundo ano, nós temos uma letra P. E a gente sabe que a gente só pode colocar o M quando tiver o P ou o B ali pertinho, certo? Então, aqui eu tive que usar o M de macaco. Notem que na próxima palavra, capaz e incapaz. Capaz é uma pessoa que consegue fazer as coisas, né? É uma pessoa preparada.
Incapaz é uma pessoa que não consegue fazer aquilo. Então, capaz significa uma coisa, incapaz significa o contrário. Notem que aqui a gente usou o N de navio, porque ali a letrinha que vem em seguida é o C. Então, se é o C, eu vou usar o N. Eu só não uso o N quando eu tiver ali na frente dele o P ou o P. Guardem essa regrinha que nós teremos esses exercícios lá na nossa prova, tá bom? Continuando então aqui, ó, pro Kate deixou 2 videozinhos curtinhos, são os mesmos que estavam lá no nosso documento do site, tá bom? A Pro colocou alguns aqui. Então, deem uma olhadinha para refrescar a memória e conseguir fazer tudo bonitinho, certo? Dica de novo. Vejam o mapa conceitual, leiam, relembrem, vejam o vídeo e depois vão lá para o exercício, fazer o exercício sobre essa matéria, que aí vai fixar. Você vai ler, você vai ver o vídeo e você vai escrever, vai praticar a atividade, tá bom? Essas atividades vocês podem fazer, segundo ano, um pouquinho por dia. Por que um pouquinho por dia, Pro? Porque a única matéria que nós teremos lição para a gente escrever no caderno é essa. Todas as nossas outras matérias dessa semana, a nossa revisão vai ser feita durante o Meet. Então, a gente vai revisar e a Pro vai passar já um documento do Forms, lá um formulário do Google, para a gente já fazer o exercício lá no formulário mesmo, que aí já treina certinho para a prova, tá bom? O único que a gente vai fazer no caderno é esse, porque a gente já fez o formulário de português e produção bem antes, logo quando a gente acabou a nossa atividade, tá bom? Então, não se preocupe, dá para fazer devagarzinho, que vocês vão ter aí a semana inteira para poder produzir, certo? Continuando aqui, então, nós temos anúncio publicitário e fotolegenda. Gente, essa matéria já é uma matéria de produção de texto. Nós precisamos relembrar isso daqui para poder fazer a nossa prova. Então, são 2 gêneros aqui, ó. Anúncio publicitário, o que que ele é, ó? Anúncio publicitário, gênero que tem a função de divulgar um produto ou um evento. Olha que legal. Pessoal, o anúncio publicitário, ele anuncia, ele vende, ele quer que a pessoa vá lá e compre ou faça aquele serviço, tá bom? Então, gênero também, pessoal, é o tipo de texto, são as características de cada texto, tá bom? A gente chama de gênero textual, são os tipos textuais, tá bom? Então, nós temos aqui, a Pro colocou um exemplo do que tem que ter em um anúncio, tem que ter logotipo, tem que ter desenho, tem que ter imagens, né? Tem que ter o slogan, né? Tem que ter texto, ok? Tudo aí ajudando, ó. Tem que ter um título que chame a atenção, uma frase. Lembram que o slogan é aquela frase que gruda, que a gente consegue aí fazer bonitinha? Então, que a gente fica com aquela frase na cabeça, aquela frase de impacto? Então, lembrem que um anúncio publicitário tem essas características, tá bom? Então, tem que guardar aí para na hora da prova. Continuando ali, nós temos a foto legenda. Olha lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu descer um pouquinho. Foto legenda. Texto curtinho, olha lá, ó. Texto curto que acompanha uma imagem descrevendo ou completando o seu conteúdo. A fotolegenda é muito usada lá no gênero notícia, tá bom? Já tô dando aí uma dica para as questões que estão lá embaixo, a gente vai chegar lá. A fotolegenda é muito usada no gênero notícia. Toda vez que tem uma notícia, eles colocam uma foto lá no jornal sobre o que aconteceu. E a fotolegenda também é muito usada, segundo ano, lá nas nossas redes sociais. A gente coloca a foto e explica o que aconteceu nela. No jornal, nos anúncios também nós temos às vezes as legendas aí explicando ou dando aí crédito a quem tirou aquela foto, tá bom?
Guardem a foto legenda. Eu colocou alguns exemplos. Aqui embaixo, novamente, temos o vídeo explicando aí, tá? Cliquem aqui, assistam e depois que assistir, faz a questão relacionada ao anúncio e a foto legenda, certo? Até aí estamos muito bem. Prosseguindo para o nosso próximo conteúdo de prova, temos mais um gênero, o gênero que usa bastante aí a foto legenda, que é o gênero notícia. Olha lá, o que é uma notícia, galera? Vamos ver? Olha lá, notícia, gênero que apresenta informação sobre acontecimentos recentes de interesse público. Galera, a notícia serve para informar a gente, para dar notícia para a gente poder saber o que aconteceu. E essas notícias, normalmente, são notícias de interesses públicos, que todo mundo quer saber. Não é contar o que aconteceu com a vizinha. Ninguém quer saber o que aconteceu com a vizinha, tá bom? Quer saber o que está acontecendo aí no mundo, informações que vão agregar para todos nós, tá bom? Aí nós temos a estrutura. Qual que é a estrutura de uma notícia? Eu colocou aqui, ó. Deve ter a seguinte estrutura. Vou pôr aqui no cantinho para vocês verem. O que uma notícia deve ter? Pode ser uma notícia de jornal impresso, de revista, de site, tá bom? Todas têm que ter aí essa estrutura. Inclusive, quando a gente vai falar a notícia, dar a notícia oralmente. Lá no Jornal Nacional, quando a gente vê os apresentadores falando, eles sempre dão aí a manchete, que é o título da notícia. Depois eles falam um lead, eles dão um pequeno resuminho aí do que aconteceu. E normalmente chamam aí um repórter para dar mais detalhes. O repórter aí, no caso da notícia oral, ele é como se fosse o corpo do texto, ele vai dar detalhes aí do que aconteceu. Mas quem aí, na notícia oral, quem aí dá a manchete e o lead é o apresentador lá da bancada. Legal, né? Então, pessoal, tanto no impresso, quanto no digital, quanto no oral, nós temos que respeitar essa estrutura da notícia. E que estrutura é essa, segundo ano? Título, ter um título, uma manchete, ter um lead, que é um resumo. No lead eu tenho que dizer o que aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, com quem aconteceu, quando e por quê. Nem sempre a gente precisa pôr o porquê e o como, mas todas as outras devem existir aí no nosso primeiro parágrafo aí da notícia, no nosso lead. Não esqueçam dessa estrutura, tá? Nós fizemos o trabalho aí sobre notícia, já vi aí alguns vídeos maravilhosos de apresentação, hein? Muito bom, tô gostando muito. Então, acredito aí que o gênero notícia seja fácil. Guardem as características da notícia. Pode ser que a Pro pergunte lá, o que é lead? O que é corpo do texto? O que é manchete? Aí vocês vão colocar. É o título da notícia, o lead, é o resumo, a introdução aí, onde a gente escreve o que, quando, como, da notícia que a gente vai falar. E o corpo da notícia são os detalhes sobre a notícia, é a contação da história, o que aconteceu mesmo, né? Guardem isso, tá bom, segundo ano? Então, entendemos notícia, vamos para o nosso próximo gênero textual. Olha lá, ó. Lembrando que tem aqui vídeos de subsídio, vídeos curtinhos. Então, ó, vou dar a dica novamente. Leiam aí o resumo, o mapa conceitual, depois vejam os vídeos e aí depois você procura a questão lá embaixo sobre esse tema, porque vai estar fresquinho na sua cabeça, você vai conseguir fazer. Folheto, o que é um folheto, né? É impresso em papel e entregue às pessoas em mãos, panfletinhos, folhetinhos, ok? Geralmente apresenta um texto pequeno que informa de maneira objetiva. Ele é muito rápido,
que informa de maneira objetiva e pode ter ou não imagens. Aqui eu coloquei, ó, resumindo, ó, coloquei um panfleto aqui, ó, coloquei um folheto. No folheto eu tenho que ter o quê? Título para chamar a atenção. Tem um título chamando a atenção aqui nesse exemplo? Tem, vacinação contra a raiva de cães e gatos. E a data. Texto argumentativo, olha o texto aqui dizendo o porquê que nós precisamos aí vacinar os nossos colegas. Os nossos colegas não, os nossos animaizinhos, né? E a assinatura, o logotipo de quem fez, ó, temos o logotipo lá embaixo. E uma imagem aqui, ó, para ilustrar, tá bom? A linguagem normalmente é uma linguagem formal, né? Informal. Por quê? Para poder se aproximar aí do leitor, tá bom? Para poder chegar com mais facilidade, as pessoas entenderem com mais facilidade. Então, folhetinho sempre entregue na mão e tem essa estrutura aí. A estrutura do folheto, pessoal, é muito parecida com a do cartaz, que a gente vai ver já já. Mas o grande diferencial, prestem atenção, o grande diferencial entre o cartaz e o folheto é que o folheto é entregue nas mãos das pessoas. Principal diferença, tá bom? Então, olha aí, ó, e o folheto também, ele vem com, às vezes ele vem com instruções, olha aqui, ó. Sabe aquele texto argumentativo que a gente acabou de falar? Olha lá, ó. É esse texto aqui, ó. O que é um texto argumentativo, Pro? Um texto argumentativo é um texto que mostra pra gente o que a gente tem que fazer, que dá razões pra gente fazer aquilo, ó. Os cães devem ser vacinados. Lembra que usa aquelas palavras de ordem? Olha lá, aquelas palavras que dão conselho pra gente. Isso é argumentar, isso é dizer, olha, presta atenção, faz isso, é importante. Esse texto aqui tem o objetivo de convencer a pessoa a ir lá e vacinar, ir lá e fazer o que eles querem lá que a pessoa faça, tá bom? Muita atenção. Videozinho aqui embaixo também para relembrar vídeos lúdicos, vídeos com desenho, com animação, para não ficar cansativo. São todos curtinhos, tá? Dá para vocês verem aí. Continuando aqui, depois que a gente falou do folheto, a gente vai falar do irmão dele. Não é um irmão gêmeo, mas é um irmão muito parecido, que é o que a gente estava falando agora, pouco, o cartaz. Cartaz, o que é o cartaz? É exposto em lugares onde passam muitas pessoas. Olha a diferença que eu acabei de dizer. O cartaz, ele tem quase as mesmas características do folheto. Porém, o objetivo dele é diferente. Ele não circula, ele não vai de mão em mão, ele fica pregado na parede e aí normalmente ele é pregado em lugares onde passam muitas pessoas, para que as pessoas ali vejam aquele cartaz. E ele tem as suas características também. Olha lá, eu colocou um quadro bem explicativo, ó. Letras legíveis, olha lá, vou colocar aqui para vocês verem. Letras legíveis, olha as letras legíveis. Palavras principais destacadas com tamanho, cor e posição e forma, olha as palavras bem destacadas. Imagens com cores vivas e harmoniosas, ó. O cartaz e o panfleto tem que chamar atenção, a gente tem que querer ler aquilo, né? Então ele tem que ter essas características. Descendo aqui, ó, temos mais características do nosso cartaz, olha lá. Já falamos das palavras, já falamos das cores, olha lá, ó. Temos aqui distribuição do texto e de gravuras de forma agradável, ele tem que ficar visualmente legal, a gente tem que ver e gostar do que vê. Texto com poucas palavras e com clareza, então é um texto aí rápido, porque a pessoa não vai ficar lendo um testamento, um livro lá, na hora que ela estiver passando. Então, ela tem que conseguir ler aquilo lá em poucos segundos, porque é o tempo que ela passa pelo lugar, tá bom? Por isso tem que ser bem resumido. E ilustração de acordo com o tema, ó. Tá falando da Semana da Criança, que tá chegando, hein, gente? A Semana da Criança aqui, não tá? E o desenho tem tudo a ver, ó. Presente, crianças brincando, festa, teatro infantil, tudo a ver com a propaganda aqui, com o que o cartaz está dizendo.
Aqui embaixo temos novamente, mais uma vez, o vídeo explicando o cartaz, tá bom? Lembrem da diferença do cartaz e do folheto. O cartaz é colado, folheto é entregue nas mãos, é circulado aí, é rotativo, né? Vamos dizer assim. Agora, falando de mais gêneros textuais, vamos falar dos rótulos. Rótulos são aqueles papeizinhos que vêm grudado nas embalagens dos produtos que a gente compra em qualquer lugar, tá bom? Nos mercados principalmente. Então, olha lá, o que o rótulo tem? Apresenta a marca e o logotipo do produto. Então, olha lá, marca e logotipo do produto. Olha aqui, ó, vou descer para vocês verem mais, ó. Peraí que eu vou falando e vou apontando aqui no desenho, ó. Trazem aqui, ó, a marca e o logotipo do produto. Aqui, ok? Apresenta a quantidade do produto contido na embalagem. 500 ml é a quantidade. Apresenta a descrição do produto contida na embalagem. Então, tem uma imagem também que tem a ver, para mostrar o que é, e tem a descrição aqui. Essa descrição de como é feito e do valor aí nutricional, do que tem dentro aí do produto, tá bom? Além de ter também os telefones, o lugar, o código de barras que a gente consegue lá pôr no leitor para saber o preço, né? Os rótulos são muito importantes, tá bom? Para a gente saber todas as informações sobre o produto. Principalmente aí nessa época de alergias, que todo mundo aí precisa saber o que tem e o que tá comendo, para ver se faz bem ou não, tá bom? Então, olha lá. Rótulos, então, são aquelas capinhas das embalagens e elas têm essas características. Lembrem aí das características dos rótulos, tá? O que tem aí? O calendário a gente já estudou em matemática, já estudou lá em história, se eu não me engano, geografia? Não lembro. Mas já estudamos em 2 matérias o calendário. Aqui está o resumo do que é um calendário. Ele serve para organizar a contagem do tempo em semanas, meses e ano, né? Então, normalmente o calendário ele é de um ano só e ele é organizado aí em meses, dias e semanas, tá bom? As semanas de segunda a as semanas de domingo a sábado, né? O primeiro dia da semana é domingo e o segundo dia da semana é a segunda, por isso que chama segunda. Terça, quarta, quinta, sexta e o último dia da semana é o sábado. Lembrem disso, tá? Acho que vai ter uma questão assim na prova. Temos aí então os nossos vídeos sobre rótulos e calendário, para quem quiser lembrar sobre o calendário. E chegamos aqui no nosso gênero que fala sobre o relato. Fizemos relatos no Meet, escrevemos, brincamos bastante, eu acho que todo mundo já sabe. O que é um relato? Vamos lembrar? Relato é um texto que narra, que conta fatos reais vividos por uma pessoa. O relato pessoal é isso, eu vou contar alguma coisa que aconteceu comigo de verdade. Olha lá. Há, portanto, uma intenção pedagógica a de ensinar algo aos leitores. Então, ó, ele pode também, quando eu conto uma história, eu posso tirar algum ensinamento dela, não posso? Olha, fui lá, lembram da história do nosso livro, que o menino entrou no ônibus errado? O que essa história pode ter ensinado pra gente? Prestar mais atenção, ler as placas, né? Ficar mais atento. São ensinamentos, essas histórias trazem ensinamentos. Então, olha lá, exposição escrita oral sobre um acontecimento. O relato, ele pode ser escrito ou ele pode ser oral, pode ser falado, tá bom? Tem essas duas maneiras. Vai aí da maneira que nós preferimos. Aí, olha lá, ó, relato pessoal. Tem que ter título, você tem que escolher um tema, ele tem que ter o corpo, né, detalhe da sua história, e ele tem que ter um desfecho. O que é um desfecho? Tem que ter um final, né? A gente quer saber como que acabam as coisas. Então, olha lá, aqui a Pro colocou um relato pessoal do Gustavo, olha lá.
Meu nome é Gustavo Tibes Borges, eu tenho 8 anos e quando eu chego em casa, eu estudo, troco de roupa e vou brincar. Eu já fui viajar para o Rio Grande, Curitibanos, Caçador, Itajaí e Itapema. Vai nascer a minha irmãzinha. Quando eu crescer, eu quero ser arquiteto e ajudar o meu pai e minha mãe. Eu moro na rua Cabo João Maria Teixeira Palhano. No domingo, eu jogo bola e como churrasco. Eu e minha mãe jogamos baralho. Eu ajudo minha mãe a secar a louça, a varrer a casa. O nome da minha mãe é Luciliane e do meu pai é Flávio. Todo dia eu assisto Cúmplices de um Resgate, Malhação, Carrossel, A Regra do Jogo e jogo videogame com o meu amigo. Então, olha aí, o Gustavo, olha que gracinha o Gustavo, ele relatou aí o dia a dia dele. Não deixa de ser um relato pessoal, ele contou coisas que acontecem com ele no cotidiano, no dia a dia dele. Então, ó, temos aí o título aí que ele colocou, relato pessoal, ele poderia colocar, faltou o título aí, né, na verdade, né? Ele poderia colocar meu dia a dia, quem eu sou, o que eu faço como título, né? E aí ele contou, relatou aí algo que acontece com ele todos os dias. Bacana, né? Então, ó, relato pessoal é isso. Esse relato aí é um relato escrito, né? E a gente também pode fazer ele oral. Vídeos de subsídio, temos aqui 2 rapidinhos. Se não lembra sobre o relato, está com alguma dúvida, assiste. E se lembra, também assiste para poder ficar bastante gravado na cabeça aí. Agora, para a gente poder escrever o relato, nós temos que entender aí sobre as linguagens que um relato pede. Existem 2 tipos de linguagem, ok? A linguagem formal e a linguagem informal. O que é, segundo ano? A linguagem formal. Lembrando que a linguagem formal e informal tem tudo a ver ali com não só com a escrita, mas também com a forma que eu falo oralmente, tá bom? Eu devo me policiar, eu devo prestar atenção, não só no jeito que eu escrevo, mas também no jeito que eu falo, tá bom? Linguagem formal, o que é? Também chamada de linguagem culta. Olha, está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na boa pronúncia das palavras. Quando eu quero falar formalmente, eu pronuncio as palavras devagar, eu penso nas palavras, eu não abrevio, eu não uso palavras que demonstrem intimidade, eu sempre uso a forma mais séria e mais educada que eu conseguir. Olha lá, quando que eu uso a linguagem formal? Olha aqui, usada em momentos mais sérios para falar com pessoas que não temos intimidade. Então, quando a gente não conhece bem a pessoa, a gente tem que usar certos padrões aí. Tem que chamar de senhor e de senhora, tem que pedir com licença, tem que falar devagar, tem que evitar gíria, principalmente aí se eu estiver em um lugar onde temos aí autoridades, né? Na escola, o ideal, quando a gente fala com a professora, quando a gente escreve no nosso caderno, é usar a linguagem formal, porque a escola, mesmo estando lá todos os nossos amiguinhos, não deixa de ser um ambiente formal. Lá na escola, a gente aprende aí a falar desse jeito formal, a escrever desse jeito formal. Porque o jeito informal a gente aprende já em casa, né? Que é um jeito mais descontraído. Aí temos um exemplo aí de linguagem formal, um médico falando super difícil aí com o paciente e o paciente não entendeu nada, né? Temos aqui linguagem informal, que é a que a gente fala normalmente quando a gente está descontraído, quando a gente está distraído. Olha lá. Linguagem informal ou coloquial representa a linguagem cotidiana do dia a dia, ou seja, trata-se de uma linguagem
espontânea, que você não fica aí pensando muito no que fala, pensando na pronúncia, pensando se concordou aí, se usou plural, se não usou, tá bom? Ela tem gírias que são regionalismos, né? Quem mora lá no Rio tem a sua gíria, tem o seu regionalismo, o seu sotaque. E despreocupada com as normas gramaticais. Então, quando a gente fala informalmente, a gente não liga se abreviou, a gente não liga se usou gíria, a gente não liga se respeitou o plural, tá bom? E ela é usada em momentos mais descontraídos, permite gírias e abreviações, tá bom? Olha aí um exemplo. E aí, mano? Aí o outro respondeu: fala, brother, não é? Então, aí é uma linguagem que a gente usa no dia a dia mais íntima. Agora, em lugares sérios, a gente fala: olá, senhor, tudo bem? Como você vai? É diferente, tá bom? É igual uma roupa. Lembra que a professora explicou que a linguagem é como se fosse uma roupa? Quando a gente vai numa festa, num casamento mais elaborado, mais chique, a gente coloca uma roupa bem bonita. Agora, quando a gente vai ficar em casa, a gente usa chinelo mesmo e camiseta velha, não é? É do mesmo jeito com a linguagem, tá bom? Temos vídeos, vamos assistir os vídeos, tá bom? Agora, pessoal, que a gente já revisou tudo, já lembrou de tudo, vamos exercitar. Esses exercícios aqui que a Pro colocou devem ser feitos no caderno de português. Vocês devem copiar enunciado por enunciado e fazer as respostinhas, tá bom? Esse vai ser o único, vou repetir, esse vai ser o único exercício de cópia e que a gente vai ter que fazer no caderno. Todas as outras matérias, nós vamos fazer exercícios na hora do Meet. Então, a Pro colocou bastante exercício aqui, porque vocês, durante essa semana toda, só vão fazer esses de escrever, tá bom? É o único que tem. Porque a gente já terminou faz tempo português, né? Então, a gente tem que lembrar com prática aí e com bastante leitura, tá bom? Então, você vai pegar seu caderno de português, vai pôr o cabeçalho, vai escrever o título. Olha o título aqui. Fez o seu cabeçalho, pula uma linha e vai escrever revisão de português e de produção de texto. Pode sublinhar com lápis colorido, tá bom? Depois que você escreveu isso aqui, você vai copiar os enunciados das questões aqui embaixo, ó, no seu caderno. Pula uma linha, depois do título, e copia número 1. O que nós vamos fazer na número 1? Vou ler rapidinho, tá bom? Nosso vídeo aí tá ficando muito comprido. Então, vamos lá, ó. O que nós vamos fazer na número 1? Vamos, olha lá, escreva 3 frases com palavras que marquem o tempo. No presente, no passado e no futuro. Então, eu quero 3 frases no presente, 3 frases no futuro, 3 frases no passado, que usem aquelas palavrinhas que a gente lembrou agora há pouco, tá bom? Número 2, você vai recortar de qualquer coisa que você tenha aí na sua casa disponível. Às vezes não tem revista, mas tem uma conta velha, tem um jornal do mercado, tem um livro velho, uma revista velha. Procurem, tá bom? Vão recortar de revistas, jornais velhos, panfletos, correspondências antigas. Quem não tiver nada em casa, quando o papai sair, pede pro papai pegar esses panfletos que entregam no carro aí e usa, tá bom? Então, olha lá, ó. Você vai recortar lá uma palavra com cada uma dessas letras aqui, ó. Eu quero uma palavra com R, eu quero uma palavra com S, uma com L e uma com Z. R, S, L, Z. Eu quero palavras que tenham aí no começo ou no final da sua sílaba uma dessas palavras aí. Uma dessas palavras não, uma dessas letras. R, S, L ou Z. Uma de cada, tá bom? Pro, não achei, não consegui, o que eu vou fazer? Aí, se por acaso, é uma só, gente, eu acho que dá pra achar, hein? Mas se por acaso não tiver como mesmo, não vai deixar de fazer. Pode escrever, certo? Número 2. Número 3. Escreva agora 5 exemplos de palavras sinônimas. Eu quero 5 palavras sinônimas. Tem que colocar para mim, ó, a palavra e o sinônimo na frente. A palavra e o sinônimo na frente, certo? Depois eu quero 5 exemplos de palavras antônimas, contrárias.
põe a palavra o antônimo na frente. Põe a palavra o antônimo na frente. Certo? E depois eu quero mais 5 palavras com antônimos, mas esses antônimos tem que ter o IN e o M ou o IM no início, tá bom? Então, são 15 palavras que eu quero, né? Como a gente vai colocar o antônimo e o sinônimo na frente, serão 30 palavras aí, certo? Então, vamos lá. Na número 4, você vai escrever uma frase para mim. Inventa a frase que você quiser. Escreve uma frase na linguagem formal, na linguagem séria. Depois que você escreveu essa frase na linguagem formal, você vai reescrever essa mesma frase. Só que você vai escrever ela na linguagem informal. Como que você falaria ela se você estivesse num ambiente sério? E como você escreveria ela se você estivesse num ambiente aí descontraído? Então, a gente vai ver aí a relação, a mudança entre essas duas formas aí. Lembrem-se, é a mesma frase, tá? No formal e no informal. Essa daqui, ó, o que quer pedir para vocês? Eu quero pedir que vocês tentem fazer. Ó, isso aqui não é para copiar, tá? Segundo ano. Isso aqui não é. Eu pus de vermelho só para lembrar. Tentem fazer sozinhos, tá bom? Sem pedir ajuda para a mamãe, sem olhar no caderno. Ah, não consegui, fazer sem olhar no caderno e no livro. Posso olhar? Pode. Mas tenta primeiro fazer sem olhar, tá? Responda às atividades a seguir. O que é um relato pessoal? O que é? A gente acabou de falar. O que é um calendário e para que ele serve? O que é um calendário? O calendário serve para quê? Qual a diferença entre o gênero folheto e o cartaz? O folheto é como, o cartaz é como. Lembra que eu acabei de falar que existe uma diferença principal entre os dois? Só colocar isso aí para mim. Depois nós vamos lá, ó, para a letra D. Os rótulos dos produtos têm o objetivo de quê? Olha, tá escrito errado aqui, ó. Vou ter que corrigir o objetivo, ó. Os rótulos dos produtos têm qual objetivo? Quais informações normalmente eles trazem? O que tem lá nos rótulos? Cole um rótulo de qualquer produto para servir de exemplo para a sua resposta. Então, com certeza vocês têm rótulo aí em casa. Abre o armário lá, pega o rótulo aí do refrigerante, pega o rótulo aí do arroz, pega o rótulo do biscoito, da bolacha, da lata aí de leite moça, e recorta bonitinho e cola aqui para vocês mostrarem aí quais são as informações que eles trazem, tá? Letra E. Qual o objetivo do anúncio publicitário? Para que serve o anúncio publicitário? Vai dizer para mim. Quais são as características de um anúncio? O que um anúncio tem que ter? E depois você vai colar em um anúncio publicitário para exemplificar a sua resposta. Pro, não tem um anúncio publicitário. Gente, vocês podem pegar um panfletinho que está anunciando algum serviço aí na rua, um cartãozinho aí no seu prédio, que normalmente os cartãozinhos têm, né? Panfletinho lá de restaurante que está fazendo a propaganda do restaurante, tá bom? Panfletinhos aí de propagandas aí de cosméticos, qualquer um, procurem aí, tá bom? Caso não achem nenhum, né? Aí a Pro vai deixar isso daí sem fazer, tá bom? Não precisa colar. Mas eu acho que toda casa deve ter alguma propagandinha aí, algum panfletinho, algum anúncio publicitário. Em revistas e em jornais também tem anúncios lá, a parte de anúncios, é só procurar, tá bom? Procura no livro velho aí, se não achar não tem problema, pode deixar. E a nossa última atividade é: a fotolegenda é usada normalmente em quais meios de comunicação? A fotolegenda é usada mais aonde? A Pro falou agora há pouco, mas é só nesse? Ele é usado em vários meios de comunicação, mas qual é o principal? Quais os principais? Escreve aqui para mim. Em quais gêneros textuais estudados a foto com a legenda dos fatos é importante?
Em qual dos gêneros que a gente estudou aqui em cima é bastante usado aí a foto com a legenda? Hein? Por que lá é tão importante? Escreve para mim. E por último, você vai recortar e colar para mim, ó. Recorte uma imagem, foto ou desenhe. Esse daí pode desenhar, tá? Algo e crie uma legenda para ela. Você pode pegar uma foto numa revista, uma foto num livro, ou você pode desenhar alguma coisa e embaixo você vai fazer uma legenda. Nós vamos criar aí uma foto legenda. Se quiser pôr uma manchete em cima da sua foto legenda, pode também, tá bom? Mas não é obrigatório. É isso, pessoal, a nossa revisão e as nossas atividades. Lembrem que não precisam correr para fazer essa atividade, vocês podem fazer devagar, porque durante a semana nós não teremos mais exercícios, só as revisões mesmo e os exercícios aí a gente vai fazer no Meet, tá bom? Fim da nossa aula de português, revisão aí de produção de texto de português. Estudem bastante, um beijo e até amanhã.